Olá, não se engane. Erro, biblicamente falando, é pecado. E pecado é erro. Errais por não conhecer as Escrituras. Quando você não conhece, você erra. Note, não quer dizer que você esteja na ignorância. Você já tem as Escrituras na sua frente. E você erra, é pecado. Existe muitos pecados dentro da Irmandade de Deus, ou existem muitos erros. Isso não podemos ignorar, pois é pelo erro que nós nos aperfeiçoamos, nós nos corrigimos pela graça de Deus. Efésios 5,19 diz o seguinte: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmos 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Cantai louvores com inteligência. Por que cantai louvores com inteligência? Pois se você cantar louvor sem inteligência, você estará cantando errado. Você estará louvando com erro, com pecado. 1 Coríntios 14:15. O que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com meu espírito, mas também cantarei com meu entendimento. Em algumas outras traduções está: o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E agora eu irei provar que alguns louvores não são cantados com entendimento. Alguns louvores não são cantados com entendimento. E quem é que irá nos corrigir? A própria palavra de Deus. Essa irá nos corrigir pela misericórdia de Deus. João 14:28. Vocês ouvirão que eu disse. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, se Jesus é grande, o Pai é maior, o Pai é grandioso, né? O apóstolo Paulo, ele declara que esperamos a vinda do nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de grande Deus e Senhor. Se Jesus
é chamado de grande Deus e Senhor, consequentemente, o Pai é chamado de grandioso, pois é mais do que grande. Se vocês ouviram o que eu disse, eu vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de grande Deus. Novamente, consequentemente, o Pai é grandioso, porque é mais do que Jesus. Louvai com inteligência. Louvai com ignorância? Não. Louvai com inteligência. Quão grande és tu? Esse é o correto? De quem o louvor está falando? O louvor se refere ao Pai. Então, o correto é: grandioso és tu. Grandioso és tu. Primeiro ponto. Se Jesus é grande e o Pai é maior, então o Pai é chamado de grandioso. Então, quando se louva, o correto não é dizer grande és tu, mas sim grandioso és tu. Segundo ponto, o louvor declara que foi a cruz que levou os nossos pecados. Na verdade, foi o ser de Jesus que levou os nossos pecados, e não a cruz. Isaías 53:4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Quem levou as nossas doenças e os nossos pecados? Foi a cruz, que o louvor diz? Não. Foi o ser de Cristo. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro. Ele levou sobre o madeiro, não foi o madeiro que levou. A fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas fosses curado. Terceiro item. Deus Pai não enviou Jesus para morrer por nós, mas sim para nós crermos nele e, consequentemente, crermos também no Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo? Também não. Aprendemos que Deus não amou o mundo, mas Deus amou os homens que estavam no mundo e deu o seu Filho unigênito. Deu.
Deu? Também não. Aprendemos isso em alguns vídeos passados. Ele não deu. Ele enviou o seu filho. Agora, enviou para morrer na cruz? Não. Enviou para crermos nele. Porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como que o louvor descreve que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós? É errôneo. É errôneo louvar desse modo. João 12:44. E Jesus clamou, dizendo: quem crer em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. João 14:1. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. João 12:45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Comete pecado aquele que sabe fazer o certo e não o faz. Louvai com ignorância? Não. Por quê? Porque é pecado. Louvai com o espírito, mas também louvai com inteligência. Graças a Deus por suas palavras. Deus, Rei fiel.